Pessoal, boa tarde, tudo bem? Ontem eu fiz uma live sobre nutrição e corrida e eu queria fazer um resumo agora nesses meus 15 minutos do IGVTV, tá bom? Então eu vou fazer um resumo para quem não conseguiu assistir, para quem mandou ali as perguntas eu também não pude responder. Bom, o objetivo na nutrição esportiva então é fornecer energia, melhorar o rendimento esportivo desse atleta e a recuperação muscular, tá? Além disso, manter um bom estado nutricional, né? O peso adequado, massa magra, percentual de gordura e combater o excesso de estresse oxidativo. O estresse oxidativo é muito importante para gerar adaptação ao exercício. Então, assim, a nutrição tem um papel pelos alimentos de combater esse estresse, esse excesso do estresse oxidativo. Além disso, a nutrição tem que reduzir a inflamação e o risco de lesão, tá? Outra coisa muito importante é a relação do intestino funcionando com a imunidade. Então, o nutricionista tentar deixar esse intestino saudável para que esse intestino absorva carboidrato, eletrólito. Então, esse seria o papel mais importante da nutrição esportiva. A Sassá me perguntou ontem a alimentação ideal para quem pensa em performance. Eu falei dos macro e micronutrientes. Os macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura, e os micronutrientes, vitaminas e minerais. Além disso, que a gente tem visto já em grandes estudos e bem delineados, é a parte da matriz alimentar, dos compostos bioativos, que são substâncias não nutrientes, mas que podem melhorar dano muscular. E aí eu dou exemplo do polifenol, que está presente no cacau. Então essa seria a alimentação indicada para esse tipo de prova, de treino, tá? E outra coisa é cuidar o aporte calórico. Eu vejo muitas pessoas comendo aquém do que deveriam. E esse cuidado, essa energia abaixo do que precisa pode levar a overtraining, a lesão, a piora de rendimento esportivo, tá? Então, o carboidrato, ele é um nutriente nível de evidência A, não tenho o que questionar. Certamente eu não vou fazer uma prova longa com uma dieta low carb crônica, tá? Ele é a principal fonte de energia, ele é 7% mais eficiente que a gordura, e o nosso músculo, ele prefere carboidrato à gordura, tá? Então, assim, e ele entra, o carboidrato, quando a gente consome, ele entra como glicogênio, e esse glicogênio pode ser estocado tanto no fígado quanto no músculo, e quando essas reservas se esgotam, a gente entra em fadiga. Além disso, o carboidrato, ele é um imunomodulador, ou seja, ele ajuda na imunidade, ele é um anticatabólico, preservando massa muscular, ele aumenta a insulina, reduz cortisol e reduz lesão, tá? Conforme as diretrizes do American College, o que se tem são recomendações de 3 a 12 miligramas por quilo de peso, conforme volume e intensidade. Então, a gente tem que entender que o carboidrato é um nutriente fundamental, pensando em performance, ele tem que estar tanto no pré, quanto no intra, quanto no pós-exercício. Então, assim, pensando em pré-treino, o que a gente precisa? Basicamente carboidrato, e aí muito se fala do índice glicêmico, tem que ser de baixo, lenta liberação, de alto, e assim, isso é uma questão muito contraditória. Os carboidratos de alto índice glicêmico, que absorvem mais rápidos, né, são os refinados, como o pão branco e tapioca, eles dizem aí que eles poderiam causar uma hipoglicemia reativa, mas a gente tem mecanismos endógenos de contrarregulação, então isso não parece, esse índice índice glicêmico não parece ter uma relação muito grande com a oxidação de carboidratos intratreino. Então a sugestão de alimentos pré-exercício são alimentos de fácil digestão, né? O estômago não tem que ficar tentando digerir esse alimento. Outra sugestão são alimentos pobres em fibra e pobres em gordura, porque a gordura é uma molécula grande e aí ele pode ficar parada lá no estômago, e essa não é a ideia. Eu sugiro também cuidar da salada crua e as leguminosas, como feijão, lentilha, grão de bico, porque podem fermentar e causar distensão, gases. Então, alguns exemplos de pré-treino: uma fruta com aveia e mel, uma tapioca com queijo branco, uma bolacha de arroz com geleia, um suco de uva, uma torradinha com ricota, tá? E aí tem aquela noite das massas, a famosa noite das massas, e a ideia disso é um aumento daquele glicogênio muscular e hepático, tá? Então, a gente fazer um consumo maior de carboidrato é importante pensando na prova. Aí tem uma estratégia que a gente chama de carb loading, a supercompensação, que em torno de 5 a 7 dias antes da prova-alvo, a gente aumenta esse glicogênio.
Só que a gente tem que cuidar, porque cada grama de glicogênio retém em torno de 3 a 5 ml de água. Ou seja, se a gente quer que o atleta chegue um pouco mais leve na prova, a gente já tem que pensar nesse aumento de carboidrato prévio, que isso pode levar, sim, ao aumento de água e da massa corporal total, tá? Em provas mais longas, assim, é importante esse consumo de carboidrato. Agora, em provas mais curtas, como 5 quilômetros, elas não seriam capazes de depletar esse glicogênio muscular, tá? Então, realmente, o carboidrato, ele se faz mais necessário nessas provas de mais longa duração, tá? Durante os treinos, durante as provas, a gente não usa uma via exclusiva energética, a gente varia tanto carboidrato quanto gordura, né? O carboidrato em momentos de maior intensidade e a gordura em momentos de menor intensidade, como um Z2, Z1, tá? E evitar, o que é importante evitar durante a prova, o treino? Sintomas gastrointestinais, vômito, diarreia, desidratação, tá? Então, isso é importante que a gente cuide. Então, qual é a sugestão de consumo? Até 1 hora nada, só água, tá? Ou um bochecho de carboidrato, que é uma estratégia válida, tá? Em treinos mais longos, a sugestão fica em torno de 30 a 90 gramas por hora, mas algumas pesquisas já têm falado aí até 130 gramas de carboidrato por hora. Mas cuidado, a gente tem que treinar esse intestino para absorver esse carboidrato. E aí tem o train the gut. Então, treinar o estômago, treinar o intestino, é muito treinar essa tolerância a esse consumo de carboidrato. Ninguém vai começar com 60 gramas de hora, porque pode ficar mal, tá? Geralmente, o que a gente preconiza durante são carboidratos de diferentes índices glicêmicos, como glicose e frutose. Por quê? Porque eles têm múltiplos transportadores, tá? Um carboidrato só vai ter um limite e pode acumular saturando o transportador, tá? E quando a gente tem diferentes carboidratos, eles vão ter transportadores diferentes e a taxa de oxidação vai ser maior, tá? A sugestão é o gel, né? O gel de carboidrato, ele tem uma digestão rápida, ele não ocupa muito volume, ele é fácil de carregar, não estraga, não derrete, e ele associa geralmente 2 carboidratos. As próprias bebidas energéticas e os alimentos, né? Uma bisnaguinha, uma batata, uma mariola, uma rapadura, uma cocada. A cocada eu acho interessante porque ela associa açúcar e o coco, tá? Lembrando que a gordura do coco, ela tem 12 átomos de carbono, enquanto a gordura de outros alimentos, como amendoim, tem 18 átomos de carbono. Então, o coco, ele tem aquele MCT, que é a gordura de triglicerídeo médio, que vira energia um pouco mais rápida, tá? Então, geralmente, eu gosto de usar aí o MCT, ou o coco, ou o leite de coco em alguma preparação. A diluição de carboidrato intra-treino fica em torno de 6 a 8%, é muito importante para evitar questões gastrointestinais, tá? E a hidratação? Bom, primeira coisa é a água, tá? A água, ela é muito importante, ela é 50 a 70% do nosso corpo, ela é um bom solvente e ela ajuda nos processos fisiológicos, né? Da digestão, regulação da temperatura corporal e ajuda a manter o equilíbrio, tá? A hidratação, ela tem algumas questões de se ver, ou 400, 800 ml água por hora, água por hora, ou ad libidum, que é aquele conforme sede, tá? Cuidar com a desidratação, porque ela pode levar à fadiga, porque na desidratação se consome aquele glicogênio muscular que é tão importante. Outra coisa, não perder mais de 2% do peso corporal, tá? Isso eu sempre peço para meus atletas cuidar, tá? Cuidar a hiponatremia, que é quando existe um desequilíbrio entre água e a baixa concentração de sódio também, tá? Sugiro também as cápsulas de sal, que são aquelas combinações de eletrólitos com sódio, potássio, magnésio, cloro, tá? Então, carboidrato, sal, isotônico, essas são as sugestões, e principalmente líquidos mais gelados, em torno de 15 a 21 graus, porque isso é mais palatável e mais tolerável, tá? Pós-treino, regra dos 4, reidratar, reparar, reabastecer e repousar. E aí eu acho importante uma explicação breve, que é a reposição desse carboidrato pensando em ressíntese daquele glicogênio muscular. Por quê? Porque se não vem o carboidrato, o que pode acontecer? O nosso corpo, ele pode quebrar a proteína,
entrar em proteólise, então não tem carboidrato no pós-treino que deveria ter, e quebrar a proteína para virar essa energia. E essa proteína, ela seria importante para produzir moléculas como imunoglobulinas que protegem a gente de vírus e bactérias. Então dá para o corpo o que ele precisa na hora certa. Isso é muito importante. A proteína também tem um papel fundamental na recuperação e na recuperação muscular, para recompor o músculo, reduzir processos inflamatórios, tá? Falando um pouco das estratégias low carb, cetogênica, jejum intermitente, enfim, o que pode acontecer, tá? A primeira coisa é que quando a gente trabalha em dietas mais low carb, pensando em treino, isso pode levar a uma adaptação, tá? Então eu treino com baixa disponibilidade de carboidrato, num treino não tão intenso, isso pode gerar estímulos e sinalizações de reguladores do metabolismo energético, como a MPK e PGC1-alfa, que está relacionado com biogênese mitocondrial, ou seja, a gente aumenta o nosso número de mitocôndrias. A mitocôndria, vamos lembrar lá do colégio, ela gera ATP, que é tão interessante. Então essa estratégia pode melhorar VO2, tá? Por melhorar mitocôndrias e enzimas, tá? Mas cuidado, isso tem que ser pautado junto com o treinador, com o nutricionista do esporte, no momento certo dessa planilha, tá? Além disso, a gente vai trabalhar uma flexibilidade metabólica. Por quê? Porque a gente pode usar 4 combustíveis como energia: carboidrato, gordura, corpos cetônicos e aminoácidos. Então a ideia é deixar o nosso corpo total flex, usar tão bem carboidrato quanto gordura. Lembra que se for intenso, meu corpo vai usar mais carboidrato. Agora, se for menos intenso, eu vou usar mais gordura. Então, se a gente é um bom usador de gordura, se a gente sabe usar essa gordura como energia, o que pode acontecer? No sprint final, ou em lomba, em subida, eu consigo preservar esse meu glicogênio muscular, tá? Então é uma estratégia interessante que pode sim ser usada. Que mais? Falei de suplementos, vou falar rapidamente. Então, a cafeína é um estimulante, ela bloqueia os receptores da adenosina, aquela molécula do cansaço, então ela reduz realmente a fadiga. O whey é uma proteína de alto valor biológico, que pode estar presente, mas não é superior a um alimento. A creatina, ela não ajuda de forma direta, mas pode ser útil melhorando massa magra. A glutamina, que muita gente toma, é o aminoácido mais abundante e só vai estar reduzido no nosso corpo realmente em provas de longuíssima duração. Tá? Então, assim, na maioria dos atletas não se faz necessário. O BCA, aqueles aminoácidos de cadeia ramificada, leucina, valina e isoleucina. Se fala da teoria da fadiga central, por quê? Porque eles, para formar serotonina, que é aquela liberação, a ideia numa corrida não é ter serotonina aumentada, que é aquela vontade de parar, não quero mais correr. E como o BCA, ele compete com o triptofano, que é um precursor da serotonina, quando tu consome BCA, esse triptofano não ia aumentar a serotonina, mas a gente não vê isso nos estudos, tá? Minhas prescrições de BCA são mais por oxidação de aminoácidos, intratreino longo e porque ele tem um efeito insulinotrópico, ou seja, aumentar a insulina, tá? Ômega 3, né, ele é um potente anti-inflamatório e geralmente eu uso próximo às provas. Eu não quero ele quando eu preciso de adaptação ao exercício, né? Porque ele é um anti-inflamatório, essa adaptação ao estresse do exercício realmente é muito importante. O suco de beterraba é rico em nitrato, é um precursor do óxido nítrico e após, né, ingerido, ele tem um efeito vasodilatador, tá? Melhorando a eficiência esportiva. Então é realmente um excelente suplemento alimentar, o suco de beterraba e os alimentos ricos em nitrato, como rúcula e espinafre. Os multivitamínicos, polivitamínicos, antioxidantes, cuidado, né? A gente não quer próximo ao treino, tá? Porque esse estresse oxidativo de exercício é importante para gerar adaptação. E tomar antioxidantes pode piorar essa adaptação. Então, próximo ao treino eu não uso. Geralmente eu uso mais próximo de prova, tá? Que mais? Para finalizar, então, alguns pontos que eu acho importante que podem ocorrer numa prova é a desidratação, depressão de glicogênio, desconforto intestinal e a sobrecarga de líquido. Esses são os pontos que eu mais vejo aí em intercorrências de prova. Espero ter ajudado, fico à disposição e até o próximo vídeo.